Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, lápis lazuli, e a opção número 2, o coral esponja. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? E vamos tentar descobrir se essa pessoa entrou na nossa vida para ficar ou só de passagem. Opção número 1, lápis lazuli. Opção número 2, o coral. Se conectem, parem, respirem fundo, vejam aí qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra quer falar mais com vocês, tá? Lembrando que se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações para a realidade de cada um. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Acionem aí o sininho, porque assim toda vez que eu colocar um vídeo, vocês ficam sabendo, vocês são avisados, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários e quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos lá, vamos ver para quem já conseguiu se conectar e escolheu o lápis lazuli. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com eu ia falar com o WhatsApp, com o lápis lazuli. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o lápis lazuli embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do dependurado. O dependurado, gente, é uma carta que fala da gente preso a uma situação, mas de cabeça para baixo. Então a gente está mudando a forma de ver, a forma de encarar a situação. No sim ou não, o dependurado nos responde como não. Ou seja, não seria para ficar. Mas se a gente for olhar o significado da carta, a pessoa está presa nessa situação. E está olhando a situação por um ângulo diferente. Aqui a grande maioria, o que me vem é muito o seguinte: provavelmente entrou nessa relação achando que seria ali um passatempo, uma ficada, uma transada, e depois ia sair andando, e não é bem isso que aconteceu. A pessoa, de uma forma ou de outra, aí se amarrou na situação, se envolveu, está se sentindo ali preso, está se sentindo ali ligado a essa situação. E está olhando ela de uma forma diferente, olhando ela por um outro prisma. Vamos ver o que mais as cartas nos falam aqui. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o lápis lazuli, mostra pra gente. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o lápis lazuli, mostra pra gente. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o lápis lazuli, vamos lá? Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o lápis lazuli, nós temos justiça, carro, roda da fortuna, 3 arcanos maiores, hein? 2 de ouros, cavaleiro de paus, 5 de copas. E a carta do corte é a carta da lua. Vamos lá. Lua e 3 de paus. Vamos lá. O que nos fala aqui? A gente começou com a carta do dependurado.
O dependurado é uma carta que fala da gente preso a uma situação, amarrado a uma situação, porém de cabeça para baixo, olhando a vida por um outro ângulo, olhando a vida por um outro prisma. Quando a gente muda a forma de ver uma situação, a gente muda a forma de se portar também diante dela, né? Foi o que eu falei. O que eu sinto aqui muito forte é que essa pessoa entrou nessa situação achando que ia ser um passatempo, achando que ia ser uma ficada, uma transada, ia sair andando e acabou se ferrando. Acabou as coisas pegando aí uma proporção que ela talvez não estivesse pronta para que acontecesse. Achou que ia ser ali um passatempo e, no entanto, esse passatempo se transformou, né? E hoje essa pessoa olha essa situação de uma forma diferente. Olha essa situação de um outro prisma. A gente abre o jogo com a carta da justiça, que a justiça fala muito da justiça divina sendo feita, né? A justiça divina acontecendo aí. Ou seja, devagar as coisas estão entrando em harmonia, devagar as coisas estão entrando em equilíbrio, as coisas estão ali se acertando. Aqui provavelmente vai ter movimentação nessa história. A gente vem com o carro. O carro é uma carta de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. Mas a gente tem nas nossas mãos as rédeas do carro. A gente escolhe ir para a direita e para a esquerda, ir em frente, rápido e devagar, enfim. A gente pode conduzir esse carro para onde a gente quer, né? O carro é uma carta que fala muito de paixão e desejo, mas é uma carta que fala muito do nosso livre-arbítrio. A gente escolhe o nosso futuro, a gente escolhe o caminho que vai ser trilhado, a velocidade com que isso vai acontecer. Então está muito nas mãos dessa pessoa decidir o que ela quer. Vocês estão na linha da vida um do outro? Estão, porque eu tenho aqui a roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. Essa carta tem vários nomes, mas é sempre uma carta que fala de possíveis ligações de outras vidas, possíveis ligações de outros tempos, e que vocês ainda têm coisas a ensinar e aprender um ao outro, tá? Um com o outro aí. Então existe ainda um aprendizado a ser feito aqui. Vocês estão na linha da vida um do outro, vocês estão no caminho um do outro. Porém, através do nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher viver essas lições agora ou deixar para uma outra, tá? Não é por se tratar de relacionamento de vidas passadas e da gente estar no caminho um do outro que nós vamos viver isso, gente. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio ao carro aqui e a gente escolhe se a gente está pronto ou não para viver aquela situação. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então a gente também tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Então a roda fala que vocês estão sim no caminho um do outro, vocês estão ali na linha da vida um do outro. Só que aqui precisa de equilíbrio, olha, justiça e 2 de ouros. A gente já começa com uma pessoa que está de cabeça para baixo, né? E eu tenho uma justiça em um 2 de ouros. O 2 de ouros nos fala sobre o quê? Uma pessoa fazendo malabares com 2 moedas, tentando equilibrar aí as emoções com a razão, tentando trazer um equilíbrio maior para a vida dele ou dela. Porque o 2 de ouros é uma carta de se buscar o equilíbrio, é uma carta de se buscar uma estabilidade. E em seguida eu tenho um cavaleiro de paus. A gente percebe que essa pessoa, muitas vezes, ela age na impulsividade. Ela age ali no calor do momento, né? Ela age com a paixão, com o desejo, com a vontade, com a intensidade. Faz muitas vezes as coisas ali na impulsividade. Porque o cavaleiro de paus, ele vem para viver momentos, né? Ele vem, ele se joga, ele faz tudo o que tem que fazer com toda a força, toda a intensidade, com todo o elemento fogo muito aceso, mas acabou, ele veste a roupa e vai embora. O cavaleiro de paus, geralmente a cueca fica em cima da cadeira, nunca dentro da gaveta. É aquela pessoa que não vem a princípio oferecer estabilidade e solidez, ou porque não quer ou porque não pode. Aqui a gente percebe que a pessoa está extremamente confusa, a pessoa está sem saber ao certo ali se vai para cá ou vem para cá, né? Porque a lua, ela é uma carta de emoção, ela é uma carta de sentimento, mas é uma carta que fala da gente confuso com as nossas emoções,
confuso com o que a gente está sentindo, sem saber ao certo o que fazer ou como fazer as coisas fluírem. E essa pessoa, eu tenho aqui um 5 de copas em seguida, ela tem ainda por hábito olhar a situação pelo lado negativo, olhando ali o que teria que ser feito, o que aconteceria, mas sempre olhando o lado mais negativo. Mas se eu namorar eu vou ter que ser fiel, ou eu não vou poder sair com os meus amigos, ou eu não vou poder ir para a gandaia, enfim, sempre ali olhando as dificuldades da situação. E quando a gente olha a dificuldade de uma situação, a gente pede para o universo mais essa dificuldade, né? Então aqui, gente, vai depender muito do livre-arbítrio dessa pessoa e a forma com que ela está olhando a situação, tá? Existe sentimento, existe muita paixão, vocês estão na linha da vida um do outro, sim, mas aqui, se veio para ficar ou de passagem, quem vai decidir vai ser essa pessoa através do direito do livre-arbítrio dela. Ela tem por natureza olhar as situações e ver o lado negativo. Isso já é um ponto contra, né? Porque pessoas que são muito negativas diante da situação olham sempre para o negativo da situação, né? E quando na verdade a gente deveria olhar pelo lado positivo, pelo que importa, a paixão, o desejo, a vontade, o lado legal da situação. E essa pessoa ela tem por hábito olhar muito mais as dificuldades que teriam que ser enfrentadas do que os momentos bons que se passam. Então aqui está muito nas mãos dessa pessoa se ela veio de passagem ou veio permanentemente, tá? Vai ser o direito do livre-arbítrio dela aqui de decidir. Aí vocês podem falar assim, mas e o meu livre-arbítrio de querer ter um relacionamento? O relacionamento é feito entre duas pessoas. Os dois têm que querer. Quando um dos dois não quer, não tem como isso acontecer, tá? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu respondo passando as informações para vocês. Vamos ver agora para quem se conectou com o coral. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com a segunda opção, o coral. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o coral. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Papa. O Papa, gente, é uma carta que muitas vezes nos remete até mesmo a casamento, tá? Mas o Papa é uma carta que fala muito de proteção espiritual, fala de comunicação, mas é uma carta que todo mundo sabe, quem acompanha o canal, que eu não gosto. O Papa fala muito de crenças limitantes. O que podem ser essas crenças limitantes? Diferença de idade, diferença cultural, diferença econômica, pessoas do mesmo gênero, ou essa pessoa já ser comprometida e não consegue ali se dissolver um outro relacionamento para buscar a felicidade dela mesma. Então é uma carta que fala de muitas crenças limitantes que dificultam o caminhar das situações, mas ao mesmo tempo é uma carta que fala até mesmo de possibilidade de casamento. Vamos ver com as demais cartas para entender o que realmente esse Papa está querendo falar para a gente. Então vamos lá. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o coral. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o coral. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o coral. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o coral, mostra pra gente. Entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o coral. Vamos lá?
entrou na minha vida para ficar ou está só de passagem? Para quem se conectou com o coral. Cortando em 3, deck do meio, de novo roda da fortuna, 3 de ouros, 10 de espadas, 2 de ouros, rei de espadas, novamente o papa e o eremita. Essa pessoa está com muita saudade de vocês, muita saudade de vocês. E ela está buscando, o eremita fala muito de saudade, né? E ela está buscando, gente, uma luz no fim do túnel. Ela está procurando respostas para muitas indagações que ela tem dentro dela, né? Ela está buscando ali soluções para os problemas dela. Olha a luz na mão do eremita. Com essa luz, ele está procurando uma luz no fim do túnel para ele. Então, a gente percebe aqui, gente, que existem muitas crenças limitantes nessa situação. Volto a falar, pode ser diferença de idade, diferença cultural, diferença econômica, pessoas do mesmo gênero. Aqui tem muito caso de triângulo. O que seria esse triângulo? Esse papa, ele está preso numa história, né? E ele sabe que ele tem que chegar ao fim, dar um fim numa dessa situação, para poder viver ali o que ele quer, o amor dele, esse negócio todo. O 10 de espadas é a dor do fim. Só que muitas vezes a pessoa foi criada ou tem dentro dela aquela velha história, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Um relacionamento é para sempre, quem separa vai para o inferno, não é de Deus dissolver uma família, esse negócio todo. E isso traz nele muita dor, muito sofrimento, nele ou nela, tá? Traz muita dor, traz muito sofrimento e a pessoa não consegue se posicionar diante da situação. Ela está buscando ali respostas, está buscando ali um caminho, mas vocês estão na linha da vida um do outro. Roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. Existe a vontade genuína de se trabalhar, existe a vontade genuína de se estruturar alguma coisa. 3 de ouros está aqui. O 3 de ouros é a carta do alicerce, a gente querer fazer com que essa situação possa acontecer, com que essa situação possa crescer, possa se estruturar, possa se fazer. Mas para isso essa pessoa vai ter que interromper, olha aqui o 10 de espadas, uma outra situação. Isso vai trazer para ela dor e sofrimento, sim, e as crenças limitantes desse papa fazem com que ela fique ali presa, né, estagnada diante da situação, porque muitas vezes a gente cresce ouvindo o que é certo e o que é errado, né? Colocam ali na cabeça da gente o que é o correto ou não o correto a ser feito. E isso depende muito da história de cada um, né? O que pode ser correto na sua crença pode não ser na minha e vice-versa. E as experiências que os outros passaram serviram para eles. Não adianta querer que a gente siga, né, um caminho do que, por exemplo, os nossos pais viveram, os nossos avós, enfim. O que é certo em todas as gerações? Depende, né? É óbvio que roubar não é correto em nenhuma delas, mas você largar uma situação e buscar a sua felicidade, o que eles antigamente não acreditavam ou não poderiam fazer, hoje em dia já se pode. Então a gente percebe essa pessoa aqui muito presa em crenças limitantes do passado, muito do que ela cresceu ouvindo como sendo verdade, como sendo real, esse tipo de situação, né? E ela está buscando aí um equilíbrio, buscando aí uma harmonia para que as coisas possam acontecer, possam fluir, possam se fazer. Olha o 2 de ouros aqui de novo, saiu nas 2 tiragens, se não me falha a memória. O 2 de ouros, a pessoa está buscando um equilíbrio diante da situação para que a situação possa acontecer, possa fluir, possa se fazer. Então essa pessoa está buscando aí uma luz no fim do túnel, buscando um equilíbrio da situação, extremamente racional, extremamente prático diante de toda essa situação, muito mental mesmo diante dela, porém muito bloqueado pelas crenças limitantes que ela carrega dentro dela mesma. Então, respondendo a pergunta, entrou na minha vida para ficar ou só de passagem? Gente, aqui a pessoa entrou para ficar.
Vai depender agora dela conseguir superar as crenças limitantes que ela carrega, provavelmente colocando fim a alguma situação, para poder ficar definitivamente aí na vida de vocês. Ela está buscando aí uma luz no fim do túnel, está buscando ali muitas vezes a coragem para conseguir tomar um posicionamento, para fazer aí a escolha que melhor seria para a vida dela mesma, tá bom? Mas ela veio para ficar. Vai depender agora dela conseguir superar as crenças limitantes que ela carrega para efetivamente ficar, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil, espero ter sido, de alguma forma aí, conseguido trazer um pouco de luz aí, de clareza para a situação de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.